E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Petiano Matheus Carvalho e está começando mais uma videoaula do grupo PET Elétrica. Bem, em nossas últimas videoaulas de Circuitos 2, nós vimos os conceitos de impedância, admitância e como a gente chega em todos aqueles valores através dos capacitores e indutores. Agora a gente vai ver a aplicação de alguns teoremas que a gente já viu em Circuitos 1, aqui em Circuitos 2 utilizando essa teoria de fasores com os nossos elementos. Para isso, um dos primeiros teoremas que vamos ver vai ser o teorema da superposição. Lá em Circuitos 1, a análise de superposição seria em torno de uma corrente ou uma tensão em que gostaríamos de saber qual a influência de cada fonte para aquela corrente ou aquela tensão que estávamos analisando. Aqui vai ser a mesma coisa, só que, anteriormente, a superposição era algo opcional. Nós podíamos analisar todo o circuito com todas as fontes e achar a corrente total, e se quiséssemos, poderíamos achar a influência de cada fonte. Aqui, se tivermos fontes de frequências diferentes, obrigatoriamente temos que fazer superposição, pois a resposta final é uma soma dessas respostas de cada uma das frequências. Então, se tivermos fontes de frequências diferentes, obrigatoriamente temos que fazer superposição. Então, para ilustrar, temos aqui um exemplo onde temos três fontes diferentes, cada uma com a frequência. Essa de 5 radianos por segundo, essa fonte de corrente de 2 radianos por segundo e essa fonte de tensão constante de 0 radianos por segundo. Lembrando que a fonte constante também é uma frequência, então temos que analisá-la separadamente também. Então, vamos começar por ordem. Vamos fazer primeiro essa fonte aqui de tensão alternada de 5 radianos por segundo. Beleza. No nosso exemplo, a gente quer encontrar o Vx de cada um deles. Mas, se a gente quisesse encontrar qualquer outra tensão ou corrente, teríamos que fazer a mesma análise. Então, sempre, frequências diferentes, obrigatoriamente superposição. Como vamos começar por essa aqui, então a gente tem que eliminar essa fonte aqui. Uma fonte de corrente, para ser eliminada, vira uma corrente zero. Corrente nula quer dizer um circuito aberto, pois não pode passar corrente aqui. Tensão igual a zero significa tensão entre os mesmos terminais, então temos que curto-circuitar isso aqui e transformar isso aqui em 0 volts, ou seja, isso aqui vai virar um fio. Agora que temos só esse circuito aqui, voltamos à nossa análise original. Vamos transformar os nossos elementos indutores e capacitores para o regime da frequência e depois vamos analisar normalmente como é. Então, transformando esses elementos aqui já para a frequência de 5 radianos por segundo, a gente vai ter que o nosso indutor, ao invés de ser 2Henry, vai ser J ômega L. Então vai ser J10, 2 vezes 5. Já nosso capacitor, ele vai ser 1 sobre J ômega C. Como ele é 0,1, então vamos ter J5 vezes 0,1. Isso vai dar menos J sobre 0,5, que é a mesma coisa que menos J2. Então, colocando aqui nosso J2, negativo. E por fim, transformar essa fonte aqui para a forma fasorial. Como já está em cosseno, não precisamos transformar nada. Então isso aqui vai ser simplesmente 10 fase 0. E agora é só correr para o abraço. É só encontrar que é essa tensão aqui. E como é só dessa fonte aqui, eu vou chamar essa tensão aqui de 1 Vx A. Para encontrar essa tensão, eu poderia fazer uma análise de nós, encontrar os nós, as tensões em cada um. Mas, como só quero em cima desse resistor aqui, começa um circuito simples. Isso aqui já está em paralelo. Basta que a gente associe esses dois elementos aqui e depois encontre qual é a corrente final. Então, associando 2 com J2, a gente vai ter 2 vezes menos J2 dividido por 2 mais menos J2. Então, isso fica menos 4J dividido por 2 menos J2. Fazendo então essa operação aqui na nossa calculadora, a gente vai ter menos 4i dividido por 2 menos 2i. Então a gente tem 1 menos i, é o nosso equivalente. Então a gente pode trocar isso aqui tudo por apenas um elemento, sendo 1 menos j. Com isso, basta a gente encontrar qual é essa corrente i aqui e depois achar qual é essa tensão. Para isso a gente vai ter 10 fase 0 vai ser igual a corrente I que multiplica J10 mais 2 mais 1 menos J. Portanto, o I vai ser 10 dividido por J9 mais 3. Fazendo essa continha, a gente tem 1 menos J3 sobre 3 ampere. Como essa é a nossa corrente, basta a gente achar agora qual é a tensão aqui em cima. Então,
VXA vai ser 1 menos J3 sobre 3 vezes 2. Então, o resultado vai ser 2,1 Fasor menos 71,56 volts. Pronto, achamos a primeira tensão devido a essa fonte de 5 radianos por segundo. Vamos analisar agora a influência da fonte de corrente sobre esse mesmo resistor. E agora a gente precisa eliminar as outras duas fontes. Então, essa fonte de tensão tem que virar uma tensão zero, o que quer dizer um curto-circuito. Essa fonte de tensão tem que virar fonte zero, também um curto-circuito. Agora, novamente, como temos outra frequência, temos que encontrar as novas impedâncias para os capacitores e indutores, já que a frequência é diferente. Então, aqui vai ficar J ômega L, então vai ser J2 vezes 2, então J4. Aqui, no capacitor, 1 sobre J, ômega 2, capacitância, 0,1, então, menos J sobre 0,2, que é a mesma coisa que menos J5. Então, o nosso capacitor é menos J5. Agora, novamente, podemos fazer essa associação aqui entre esses dois elementos. Vai ficar 2 vezes menos J5 sobre 2 mais menos J5, então, menos J5. Então, vamos ter menos 10J dividido por 2 menos J5. Temos na forma polar isso aqui. Analisando da forma retangular, isso é equivalente a 1,72 menos J 0,68. Então, substituindo esses elementos aqui por um único, vamos ter um elemento com essa impedância, 1,72 menos J 0,68. E aqui J4 também. Assim a gente tem duas formas de analisar, fazer por nó ou fazer por malha. Só que, como a gente está vendo a aplicação de outros teoremas, vamos utilizar um outro teorema para nos auxiliar aqui, que é o teorema de transformação de fonte. Lembra que se a gente tem uma fonte de tensão em série com impedância, isso pode virar uma fonte de corrente em paralelo com essa mesma impedância, e vice-versa. Aqui a gente tem uma fonte de corrente em paralelo com uma impedância. Então a gente vai fazer a volta, a gente vai transformar isso aqui numa fonte de tensão. Dessa forma, vamos ficar da seguinte maneira. Mas antes, claro, temos que transformar isso aqui em fasor, já tinha esquecido. E está em seno, então temos 2 senos de 2t. Isso aqui, para virar cosseno, vai ser 2 cosseno de 2t menos 90. Depois, se a gente fizer rápido aqui, vai ficar cosseno de 2t, cosseno de menos 90, menos, mais, seno de 2t, seno de 90. Cosseno de 90 ou menos 90 é 0, seno de 90 é 1, isso volta a ser seno de 2t, ou seja, é realmente menos 90 aqui. Transformando isso aqui para fasor, a gente tem 2 fase menos 90, pois a gente ignora o tempo e ignora o cosseno. Então passa a ser 2 fase 90 ampere. Vamos substituir aqui por 2 fase 90. Menos 90, perdão. Pronto, transformamos para fasor. Agora vamos fazer nossa transformação de fonte. E para fazer transformação de fonte, basta a gente lembrar que tensão é igual a impedância vezes corrente. Como a gente quer achar quem é a nossa tensão, basta a gente fazer que V é igual a J4 vezes o valor da nossa fonte de corrente. Então, vamos ver isso aqui na calculadora. 4i vezes 2 fase menos 90. Isso dá um equivalente de 8. Ou seja, nossa fonte vai ser de 8 fase 0 volts. E a impedância continua a mesma. Então a gente vai ter o seguinte circuito. Uma fonte de tensão alternada, 8 fase 0, em série, pois fizemos transformação de fonte com J4, em série com tudo isso aqui que a gente já tem, que é nossa resistência, 2 ohms,
e a nossa impedância que a gente calculou no começo pela associação, que é de 1,72 menos J 0,68 ohms. Fazendo da mesma forma, vamos achar quem é essa corrente I aqui, para poder achar qual é a nossa tensão em cima do nosso resistor, que a gente vai chamar de VXB. Como a gente já viu, essa corrente aqui vai ser a tensão total dividido pela soma das impedâncias. Então, como eu quero achar direto Vx, eu vou pular um passo. Vxb vai ser a corrente, que a gente já viu, vezes esses dois aqui. Então vai ser 8 fase 0, ou só 8, dividido por J4, mais 2, mais 1,72, menos J 0,68. Isso é a corrente, multiplicado pela impedância, que no nosso caso é resistência 2. Vamos ter que Vxb vai ser igual a 8 vezes 2, dividido por J4, mais 2, mais 1,72, menos 0,68 J. Isso dá para a gente na forma retangular 2,39 menos 2,13. Na forma polar, a gente vai ter 3,2 fase menos 41,74. Então essa é a influência da nossa fonte de corrente, que oscila com uma frequência angular de 2 radianos por segundo. E por fim, vamos analisar agora a influência devido à última fonte. Então vamos eliminar as outras fontes. Isso aqui vira um curto. Aqui vai ficar em aberto mesmo. Vamos novamente calcular quais são as nossas impedâncias. Então, aqui seria J ômega L. Só que a nossa frequência é zero, pois é uma fonte constante. Então, calculando a impedância primeiro do indutor, a gente vai ter J ômega L, ou seja, J vezes zero, pois é a frequência da nossa fonte, vezes 2, que dá zero. 0 ohms é a mesma coisa que um curto circuito. Para o capacitor, você já deve imaginar que vai dar o oposto. 1 sobre J ômega C vai dar 1 sobre 0. E esse resultado aqui tende a infinito. E uma impedância tendendo ao infinito é um circuito aberto. Então, para a gente, sobre esse circuitinho simples aqui, com duas resistências em série e uma única fonte. Como a corrente vai circular neste sentido, então a gente vai ter duas tensões aqui, um VA e um VB, onde cada uma delas vai ser 2 volts e 2 volts, pois as resistências são de mesmo valor e só passa por uma mesma corrente. Só que como VB está no sentido oposto de VXC, já que a gente estava analisando sempre no mesmo sentido, então o nosso VXC vai ser o oposto de VB, vai dar menos 2 volts. Se quiser conferir, encontra essa corrente aqui, e na hora que você fizer essa corrente vezes o oposto dessa resistência, pois está no sentido contrário de absorção, vai dar também menos 2 volts. Agora que encontramos a influência de todas as fontes em cima desse resistor de 2 ohms, como diz o teorema da superposição, o resultado final é a soma deles. Mas cuidado, é a soma deles no domínio do tempo. Como a gente está analisando no domínio fasorial, ou seja, no domínio da frequência, a gente não pode somar direto. Então, vamos retransformar todas as nossas tensões para o tempo, para depois a gente somar. Voltando para o tempo, essa expressão aqui em fasor, a gente tem 2,1 cosseno de 5t, que era a frequência da primeira fonte, menos 71,56 graus. Isso em volts. Voltando essa aqui, 3,2 cosseno de 2t, menos 41,74 graus. Isso em volts. E essa daqui, como não oscila, então, direto, menos 2 volts. E a superposição diz que a gente deve somar isso aqui no tempo. Então, o nosso Vx total vai ser menos 2 mais 2,1 cosseno de 5t menos 71,56 mais
3,2 cosseno de 2t menos 41,74. Isso aqui em volts. Então essa aqui é a nossa resposta final. E como a gente analisa o teorema da superposição aqui em circuitos 2. Então, para alguns casos ele é obrigatório. Se tivermos fontes de frequências diferentes, você não tem como fazer, a não ser por superposição. Espero que vocês tenham entendido e que tenham aprendido também. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E a gente se vê numa próxima. Um abraço e até mais.